Boa tarde, amigos. Estamos no programa Visão Crítica especial dessa terça-feira, até porque, quando é um assunto polêmico, o assunto deve ser debatido. E o fórum mais adequado para se debater esse assunto é aqui no programa Visão Crítica. Ontem, no programa de ontem, normal do Visão Crítica, nós era para debater esse assunto da saúde, mas tinha exatamente o problema do fechamento do garimpo aqui de Pontes Lacerda. E aí nós resolvemos então fazer, pela importância do assunto, pela relevância do assunto para Pontes Lacerda, eu acho que cabe aqui uma discussão. E o programa hoje tem um foco. Tá? Nós vamos discutir a questão de saúde na ótica do Hospital Santa Casa, que é o único hospital aqui de Pontes Lacerda, hospital público, que tem convênio com o governo do estado, e a gente sabe que desde a semana passada ele suspendeu os atendimentos do SUS para toda a região e devido à não renovação do contrato, né, com a Secretaria Estadual de Saúde, né, e a gente vai então aqui discutir esse assunto com o diretor do hospital, Vanderlei Nascimento, nosso amigo Delei da Droga Líder. Eu até falei do deputado Vanderlei porque nós acabamos de conversar com o deputado agora há pouco e ele nos passou algumas informações, inclusive com relação à definição do horário da reunião com o governador, de uma audiência com o governador Pedro Taques, que deve ser na próxima sexta-feira, às 15h30. Deve estar presente lá os prefeitos, 2 vereadores de cada município, o secretário de saúde, o deputado da região e o vice-governador Carlos Fávaro, para participar dessa audiência juntamente com o governador Pedro Taques. Mas só para relembrar, antes que o Delei também entre aqui na nossa conversa, na última sexta-feira foi feita uma reunião que eu não lembro de ter sido feita em algum momento nesses últimos anos aqui na nossa região. Todos os municípios, os 22 municípios da região da Grande Cáceres, eles tiveram reunidos os prefeitos, alguns vice-prefeitos também, secretário de saúde todos e algumas lideranças políticas para discutir exatamente a questão da saúde, que está um caos. Nos causou surpresa o deputado Vanderlei Carvalho, que é da base do governo e que tem sempre defendido o governador Pedro Taques. Ele chegou a falar na reunião e nós reproduzimos a fala dele no site da TV Centro-Oeste, dizendo que a saúde de Mato Grosso agora está pior do que no último ano do governador Simval Barbosa. Isso significa dizer que as coisas estão muito ruins. Na época do governador, pelo menos tinha contrato. Ele não cumpria contrato, mas tinha contrato pelo menos. E hoje a Santa Casa não tem nem sequer contrato. Vem aditando, diga-se de passagem, o contrato do governo na época do governador Simval Barbosa. É o mesmo contrato, os mesmos valores, só vem aditando a cada 60, 90 dias, vem protelando para fazer algum acerto, até que chegou o momento que a Santa Casa não aguentou mais, né? Os médicos paralisaram, e aí é sobre isso que nós vamos conversar. A situação está tão feia, não só na Santa Casa, mas no estado inteiro, que me parece que Sinop está parado, tem problema sério também em Várzea Grande, tem problema sério em Cáceres, no Hospital São Luís também está parado. O governo deve para o Hospital São Luís cerca de 5 milhões de reais. Me parece que são 2 ou 3 meses atrasados lá, né? E eu participei da reunião lá em Mirassol do Oeste, tinha mais de 60 pessoas lá, e o que se ouviu de forma unânime foram reclamações com relação à saúde. Pessoas que são do governo, o diretor, um exemplo disso, o diretor do hospital regional, que é funcionário do governo, né, é contratado pelo governo, tá? Olha, vejam só o que ele disse lá. Não tem ser humano que resista a esse descaso na saúde. Não tem alimentação para as crianças do neonatal. O Estado contrata apenas 90 ressonâncias mensais para 22 municípios. Os 22 municípios são 300 mil pessoas. Não tem macas para colocar pacientes no corredor. Ele não está pedindo maca para conduzir o paciente, para transportar o paciente, não. Não tem maca para colocar os pacientes no corredor. O Estado deve ao Hospital São Luís cerca de 5 milhões de reais. Alguém sentou, olha só, alguém sentou numa cadeira e determinou que se acabe com a saúde da região. Essas foram as palavras usadas pelo diretor do hospital lá regional, o Chiquinho. A secretária de saúde de Campos de Júlio, a Rosângela, o nome dela, o primeiro nome é Rosângela, ela falou que a saúde precisa de modelo gerido pelo governo,
não pelo secretário. O prefeito de Mirassol do Oeste também foi muito contundente quando disse que a região está sendo discriminada, está sendo preterida. O governo deve usar a capacidade instalada de cada município. O secretário de Araputanga disse: acharam que não podia piorar mais, pois piorou. Hospitais estão perdendo serviços e perdendo os profissionais para outros centros. O prefeito Valmir Moreto, também de Nova Lacerda, foi muito forte, dizendo que a lei em Mato Grosso só serve para as regiões do Nortão e de Rondonópolis. Para lá, o Estado pode transferir recursos. Para o Sudoeste, não. Nós estamos sendo discriminados. O deputado Vanclay também falou, além de dizer que a saúde está pior do que na época do governador Simval Barbosa, disse que ele falou muito claro assim: as pessoas estão morrendo por falta de atendimento. Boa tarde, Vanclay. Vanderlei, desculpa. Mas, quem sabe é o futuro deputado. Não, Vanclay é um bom sujeito. É uma pena, Vieira, a gente está aqui de novo para falar de um assunto tão recorrente e tão difícil, tão ruim. Na minha concepção, é um assunto tão debatido que tudo aquilo que a gente vem falando ao longo dos anos ao longo do ano tem acontecido agora. Nós já estamos em novembro de 2015. A fala do Vanclay me surpreendeu, mas ela reflete tudo, que a saúde hoje está pior do que do ano passado, porque ano passado tinha contrato, só não tinha pagamento. Agora não tem contrato e não tem pagamento. É incrível. Aonde você anda nesse Mato Grosso todo, propaganda do governo Táxi falando que a segurança pública e a saúde são duas coisas que refletem o governo dele. Então, eu acho que existe alguma coisa aí que não está certo no governo dele. E deixa a gente muito triste a falta de diálogo com a Secretaria de Saúde. Não existe diálogo lá. Você não tem com quem você fala mais. Não tem uma pessoa ou um grupo de pessoas de técnico para resolver. Eles simplesmente não sabem qual é o futuro do contrato. O deputado Vanclay, juntamente com o deputado Leonardo, tem corrido bastante atrás das informações e também eles também não estão conseguindo, pelo que eu tenho notado, essas informações. Mas a situação está colocada. Nós temos restos a pagar de 220 mil, de abril a agosto. São restos a pagar de cumprimento de meta, que toda vez que, quando eles pagam 90%, depois que você presta a conta, eles pagam os outros 10%. Então, 5 meses sem prestar conta, não porque a gente não queria, porque eles não tinham comissão. Agosto, mês de agosto, setembro eles pagaram hoje, o dinheiro entrou na conta hoje, e ainda o mês de outubro, que vence exatamente hoje. Então, é um descaso total. A equipe médica, a classe médica achou, baseado em duas situações, falta de pagamento e falta de um futuro contrato. As pessoas vão prestar serviço baseado em que contrato, em que valor. Eles suspenderam os pagamentos, que é uma pena. Uma cidade igual Ponce Lacerda, você ter que colocar grávidas, doentes, machucados, enfim, de todos os casos, e mandar para Cáceres ou até para Vila Bela, como é o caso que tem acontecido. Tem conseguido mandar para Vila Bela? Nós tivemos que mandar 2 grávidas para Vila Bela, uma ganhou neném no meio da estrada, teve que voltar, e nós tivemos outros casos, e hoje já tinha mais uns 3, e sem dizer que o São Luís de Caça, que é a referência para obstetrícia, também está fechado, não está recebendo ninguém. Então, é uma calamidade, está instalada, as pessoas, a mulher que precisa ganhar neném, ela não sabe o que vai acontecer. Delei, bom, eu preciso, sempre que a gente fala em algum problema aqui de Ponce Lacerda, a gente comenta assim, a falta de ação da população. A população não se organiza, não se mobiliza em cima de interesses, aquilo que é interesse, né? Já aconteceu isso algumas vezes, né? Hoje, para dar um exemplo isso, hoje, de manhã, as forças de segurança estavam retirando os garimpeiros, né? Meio-dia, no horário do jornal, já estava passando uma carreata, né, com algumas pessoas com alto-falante, né, gritando palavras de ordem e tal, e procurando se mobilizar com relação ao garimpo, né?
Com relação à saúde e os outros problemas que acontecem com o Lacerda, a população não se mobiliza. Você vê que está todo mundo inerte. Existem as pessoas que estão defendendo lá, estão buscando isso, que é o caso do prefeito, o deputado Van Clay, né, e outras pessoas estão comentando. Mas primeiro é isso, a falta de ação, né? Nós não vemos mais assim, como viam há 2, 3 anos atrás, o Lions, o Rotary, a maçonaria, né? A gente não vê as pessoas se mobilizando, as entidades representativas, né? Associação comercial, Câmara de Dirigentes Lojistas, a gente está sabendo dos problemas, mas esquece que às vezes nós somos agentes que podemos chegar e mobilizar, porque você sabe, política é sob pressão. Exato. E a pressão tem sido da população. E hoje quem está pressionando lá são os políticos. E o deputado Van Clay foi muito claro nas críticas que ele fez. Ele não está sendo ouvido mais no governo. Mas e aí vai fazer o quê? Se a população não se mobilizar, não vai adiantar nada. Então, né? É uma coisa que tem que deixar muito claro. A população entrou num ato de passividade tão grande, ou por descrença, ou por momento. Esse governo Pedro Taques veio olhando para o retrovisor. Está todo mundo sendo preso, mas ele não olha para frente. Parece que ele só fica olhando quem foi preso e acusando quem roubou, mas parece que ele não consegue olhar para frente. Enquanto isso, a sociedade parece que acha que está certo só olhar para trás, né? Com relação à Santa Casa, a sociedade tem ajudado e muito através dos leilões, as contribuições, mas existe uma coisa muito maior, que é o que você fala, que são as entidades de classe. Quem se preocupa realmente com a cidade e que tem o dever de fazer isso, é de reunir realmente os políticos, né, porque agora a secretaria tirou todo o poder de barganha entre hospital e secretaria, colocou a questão do consórcio e do prefeito Donizete. O único interlocutor que tem hoje para fazer isso é o Donizete. E está sofrendo o tanto que está sofrendo para fazer tudo isso. E não está resolvendo, e não vai resolver. A minha fala não vai resolver. Esse governo não quer resolver problema de saúde, ele vai passar dezembro, vai passar janeiro, vai passar fevereiro e vai esperar chegar março para tentar resolver isso. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo por falta de dinheiro, por fazer saúde. O médico não está trabalhando porque ele quer ganhar mais, ele quer receber, né? Nós estamos discutindo um novo contrato, mas ele quer simplesmente receber no dia. É o cirurgião que vem do estado de São Paulo para cá, ele precisa receber, ele só tem essa fonte de renda. Ninguém trabalha 3 meses sem receber. Ninguém. Quem falar isso é um mentiroso, coisa de... Eles querem receber em dias. Então, a gente precisa olhar para isso. E coisa que esse governo não está fazendo e ele não está dialogando com ninguém. Então, a Santa Casa está colocada a situação. Ela precisa receber os atrasados e precisa discutir o contrato futuro, que são os nossos valores. É esse ponto que eu queria chegar com você. Até agora, e eu tenho participado de algumas reuniões, como jornalista, né, tenho participado de algumas reuniões, eu tenho visto o seguinte: as lideranças políticas estão conversando com o deputado, com o governador, com a Secretaria de Saúde, estão conversando, estão buscando, estão fazendo o máximo que podem, estão se mobilizando em função disso aí. Agora é o seguinte, eu não estou vendo a Santa Casa. A Santa Casa que é o hospital na história, que é um hospital particular, inclusive, que tem que se fazer convênio, o hospital particular pode fechar a qualquer momento, ao contrário do que alguns dizem, né? Não, tem que deixar reserva de 30% de trabalhadores e tal. O Hospital Santa Casa é um hospital particular, fechou, amanhã resolve não abrir mais, fechou a porta, acabou o problema, não tem que prestar conta para ninguém não. Né? Exatamente. É isso que eu entendo, por ser privada, é uma entidade privada. Exatamente. Né? Hoje, se tiver que fazer 30% de saúde, o município que precisa fazer, se ele que precisa ter a capacidade dele instalada e fazer isso e cumprir a lei. O Hospital Vale do Guaporé, ele é um hospital sem fins lucrativos, que ele pode fechar a porta a qualquer momento e parar de prestar o serviço. Ele vende um serviço como qualquer empresa. Ele só está querendo receber. Amanhã ou depois não recebeu, ele pode parar a qualquer momento. E é o que está acontecendo agora. Não é pagar só os atrasados aí o que tem a receber, é discutir os valores futuros também. Vocês querem atualizar o valor? Porque nós temos um déficit hoje de 120 mil reais por mês. Déficit, nós estamos falando em déficit. Isso, como você disse, é um contrato de 2013 do governo Silval, que nunca foi reavaliado. Nunca foi reavaliado. Nessa inflação que a gente está, tudo subiu, tudo, em todos os aspectos, e o valor continua o mesmo. E como você disse, todo mundo está discutindo isso, menos chamando a entidade para discussão.
Nós não fomos convidados para a reunião de sexta-feira aqui. Nós vamos na secretaria, a gente não é recebido porque não é a parte interessada, segundo a secretaria, porque eles discutem com o consórcio. Então está tudo errado, Vieira. Discutir isso aqui, nós vamos passar a tarde toda, está tudo errado, esse governo está tudo errado, essas discussões estão todas erradas. E assim, o que importa mesmo é pagamento em dia e rever valor. Bom, o que esses 22 prefeitos vão conversar com... E o prefeito de Pontes Lacerda, o prefeito Donizete também, com o secretário de saúde, o que eles vão levar como pedido para o governador? Você tem ideia? Eu não sei. Eu não sei. Sinceramente, eu tenho que falar aqui que eu não sei. Porque hora nenhuma nós fomos... Assim, quando nós conseguimos participar de reunião, é porque a gente entrou sem ser convidado, para falar qual que era a nossa agonia, mas hora nenhuma foi formulado qual que era a nossa pretensão também. Então, eles estão discutindo eu não sei o que para levar não sei para onde. Porque se amanhã eles falar que vão pagar tudo em dia e comprometer de pagar, mas ainda tem a questão dos valores. Ainda tem que rever valores. Então, eles estão fazendo uma reunião que eles estão esquecendo de convidar talvez o ente mais importante agora, que é o prestador de serviço, né? Vão discutir, vão chegar a uma conclusão. Reunião de sexta-feira nós não fomos convidados, reunião de sexta-feira próxima agora com o governador também não foi convidado. Discutir entre eles, não sei o que. Agora, a gente não foi ouvido até agora. Tá, o valor que a Santa Casa recebe é 494 mil e uns quebrados, né? R$ 494.578. Com que valor a Santa Casa imagina que possa continuar tocando essa parte de saúde aqui em Pontes Lacerda? Para fazer uma saúde decente, para fazer aquilo que a sociedade espera, para ter os profissionais aqui, os serviços necessários, esse valor precisa ser triplicado. 1,5 milhão. Por quê? Porque nós vamos partir desde o princípio que o médico que faz ortopedia aqui, faz obstetrícia, que faz cirurgia, ele vai ganhar o mesmo tanto de Cáceres. Cáceres ganha 2 vezes mais do que o daqui. Então o profissional daqui ele não quer mais receber o valor daqui. Ele quer receber o valor de referência que o próprio governo paga lá em Cáceres. Né? Se ele paga lá, por que ele não paga aqui? Esse é o posicionamento dos profissionais médicos. Da parte do hospital, os custos também, com essa inflação e com tudo, na correção de tudo isso, o valor de 494 mil, 1,5 milhão para fazer a saúde que a sociedade precisa e que o hospital necessita para fazer gestão. 1,5 milhão por mês. 1,5 milhão por mês. Mas isso já ventilou, através de consórcio, através de alguns prefeitos, que isso não é problema para o governo. Inclusive a secretária adjunta disse que pagar o valor que se paga na região não é o valor, não é o importante, não é a discussão. Diz que dinheiro tem, ele só não acontece. Tá. Bom, como é que você faz esse cálculo? Como é que você acha que o governo pode chegar nesse valor aí? Se ele usar os mesmos valores de Cáceres... As referências de onde ele já paga. De onde já paga. De onde ele já paga. E pela quantidade de procedimento. Perfeitamente. Então é simples. É simples. É muito simples a conta. Ninguém está pedindo nada exorbitante. Entendeu? O que a gente tem... mas vai triplicar de 400... É de 2012 esse contrato. Precisa ver quantidade de serviço. Né? Você muda serviço também, você elenca serviço, coloca, por exemplo, agora chegou tomografia, você coloca tomografia. Então vai ter que 1,5 milhão para fazer uma saúde decente. Esse é o valor e não tem nada exorbitante, esse é o valor de referência que já se paga para casa. Se comparar o valor, só botar uma referência aqui, que o município de Campos de Júlio paga para o hospital de Campos de Júlio 300 mil, né? Foi o prefeito que me falou para mim agora, na semana passada, né? Ele repassa mensalmente 300 mil reais para o hospital, né? Quer dizer, Campos de Júlio, uma cidade que não tem 10 mil habitantes, passando 300 mil por mês para o hospital, para atender a população de lá. Quer dizer, Pontes Lacerda, um município regional que atende 9 municípios do consórcio aqui, né? Certo. O governo está passando 494, então realmente tem alguma coisa errada aí. Está muito defasado, a população precisa entender. O dinheiro que se... E são 2 tipos de serviço, porque a prefeitura tem um compromisso dela. Enquanto Campos de Júlio paga 300 mil, você disse, Pontes Lacerda só paga 140. Está muito distante para se fazer saúde aqui em Pontes Lacerda, diante dos valores que querem pagar. A própria prefeitura paga muito aquém de Campos de Júlio.
Campo de Júlio paga 300, a prefeitura daqui paga 140. 140 para fazer pronto atendimento da cidade de 42 mil habitantes. Vamos colocar só Ponta Lacerda. Agora, se Campo de Júlio paga 300 para o município de Campo de Júlio sozinho, você imagina para fazer a saúde de 9 municípios, o governo passando 494. É uma conta que não fecha, é uma discussão bastante já... Muito embora, o Ponta Lacerda acaba levando vantagem com esses atendimentos do Estado, que 80% do atendimento, né, que o hospital faz é de Ponta Lacerda. Né? Isso é uma verdade. Que é uma reclamação também dos prefeitos. Dos prefeitos dos municípios do interior. Né? É a mesma coisa de Cáceres. Cáceres leva tem um certo privilégio com o regional de Cáceres, por ser a população, ela tem uma porta aberta do regional, mais do que a região, mais do que a gente. E aqui também o prefeito Donizete, ele também leva uma vantagem com esse contrato, porque 90% desse contrato do Estado é atendido à população de Ponta Lacerda. Então ele acaba diretamente e indiretamente sendo beneficiado disso. Então isso a gente não pode tirar isso. O Donizete tem consciência disso. Ele tem consciência que isso é um fato que acontece e é uma situação colocada. Tá certo. Bom, Delei, o que a gente pode concluir aqui para fechar o programa? A Santa Casa continua fechada em termos, né? Continua sem atendimento para o SUS, né? E só vão retornar de que maneira? A Santa Casa ela continua fechada. A única responsabilidade que ela tem hoje é o pronto atendimento. É aquela pessoa que chega com uma cólica de rins, fez a medicação, tirou ele da cólica, manda embora para casa, prescreve um medicamento. Se o médico achar que tem que comprar um medicamento, manda embora para casa. Tem uma dor de cabeça, se achar que tem que fazer uma injeção, faz a injeção. Se não, é só prescrever o medicamento, prescreve. Acidentes, cirurgias eletivas, cirurgia de urgência e emergência, partos, tudo ambulância para Cáceres. Infelizmente é isso. E ambulância? Aí a gente volta para a ambulância-terapia. A ambulância-terapia. E aí não tem ambulância para ficar carregando tanta gente. Não tem essa demanda, não tem ambulância para atender essa demanda. Infelizmente é um assunto que a gente fica discutindo, mas é uma situação colocada. Que jeito que o hospital volta a atender? Pagar os atrasados e discutir o novo contrato, o novo modelo de contrato. Quer dizer que, então, se nessa reunião de sexta-feira o governo soltar uma portaria dizendo, olha, a partir de agora nós vamos fazer os repasses para a Santa Casa no valor de R$ 494 mil, através de fundo a fundo, do fundo do governo para o fundo municipal, para fazer o repasse para a Santa Casa. Mesmo assim, a Santa Casa não volta. Não volta, é uma situação colocada. O profissional médico, ele já não trabalha pelo valor que está trabalhando, ele quer trabalhar pelo valor de referência. É um valor defasado, não é só a pontualidade de pagamento, é os novos valores, porque você vai manter uma instituição aberta com prejuízo de R$ 120 mil por mês para beneficiar quem? O governo? Não, então... se ela normalizar o fundo a fundo, se normalizar a portaria, se normalizar tudo, sem a discussão dos novos valores, ela não volta a atender. Certo, situação colocada. Tá certo. Mais alguma situação? Não, agradecer você pelo espaço e dizer que é uma pena a gente estar aqui discutindo mais um assunto, você estender um programa do Visão Crítica para mais um dia da semana para discutir um assunto tão relevante, que quando você discute, e eu estou vendo isso, que o governo ele não está nem um pouco sensibilizado com isso. É uma pena muito grande a gente estar falando isso aqui. O deputado Van Clay dando com a cara na porta lá, não sendo ouvido, falando que a saúde está pior do que ano passado, e isso por si só não sensibiliza ninguém. O prefeito Donizete está para Cuiabá hoje. É uma pena a gente estar discutindo isso aqui novamente. Tá certo. Bom, fica aí o recado, né, da Santa Casa, do diretor da Santa Casa, com relação às condições de que aquele hospital volte a funcionar. Não é da forma como os políticos estão colocando. A ideia é sentar com o governador, definir o contrato, e aí me parece que fica tudo certinho, esquecendo de olhar exatamente a outra parte que é fundamental nesse lado. Obrigado por vocês terem estado conosco até esse momento. A gente volta semana que vem, na segunda-feira, com o nosso Visão Crítica normal. Tenham todos uma bela semana.